Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Eu venho aqui hoje abordar um tema importantíssimo para você, adicto, que está buscando a sua recuperação, que já está vivenciando a sua recuperação, e para você, familiar, que tem um ente querido que foi acometido pela adicção. Esse tema é importantíssimo dentro do campo da recuperação do paciente. O tema é abstinência. Bom, hoje dentro do âmbito terapêutico nós conhecemos dois tipos de síndromes de abstinência. A SAA, que é a síndrome da abstinência aguda, que é acometida por sintomas físicos, psicológicos e sociais provocados pela falta da droga. Eu já tive pacientes, principalmente etilistas, que chegaram ao nosso centro terapêutico e que ficaram durante esse período de 3 a 10, no máximo 15 dias, em delírio, sentindo dor, falando que estava vendo coisas que não existiam, sabe, totalmente fora de si. No caso, o dependente químico que faz uso de drogas psicotrópicas, ele começa a sentir a volta para a realidade dele, e o mecanismo de defesa dele é o quê? É partir para um uso de medicamento, sabe? É falar que está passando mal para ficar na cama, ou seja, não consegue encarar a realidade. Para me dar um exemplo para vocês entenderem, é como se você estivesse num deserto andando com sede, e você não tem água para beber, mas você tem que caminhar até você encontrar água. No caso dessa abstinência aguda, desses primeiros dias que a gente se abstém do uso de substâncias, é necessário a gente ter um carinho, ter paciência, acolhimento com o indivíduo que está passando por aquela situação. Eu, dentro desses anos que eu trabalho com dependência química, eu tive vários casos de pessoas que durante esse período da SAA, Síndrome da Abstinência Aguda, ficaram em delírio, e eu pensava, cara, esse cara não vai mais voltar. Essa pessoa não vai voltar, essa pessoa atravessou o espelho, o que a gente fala, ou seja, chegou a um estágio de loucura que não consegue mais voltar ao estado natural ao qual ela encontrava. Mas graças a Deus, a grande maioria consegue retornar e encarar as suas dificuldades e seguir o seu tratamento. Então os sintomas físicos eles podem ser caracterizados em dores, em mal-estar, em vômito. Isso tudo varia de acordo com a substância a qual o indivíduo ele usa. Psicológicos é o quê? É o que eu falei para vocês dos delírios. É ver coisas que não existem, sabe? É ficar paralisado, é não conseguir dormir, você entendeu? E, no caso, os problemas sociais provocados por essa síndrome, é o relacionamento, é a forma de se comunicar. A pessoa, às vezes, ela se tranca, ela não consegue falar aquilo que ela está sentindo. Então a SAA, a Síndrome da Abstinência Aguda, ela é descrita assim. Então ela demora geralmente de 3 a 10 dias, no máximo até 15 dias, até o indivíduo conseguir retornar ao seu estado de sanidade, vamos colocar assim, que é a partir daí que vai começar o tratamento terapêutico. Esse é um período de desintoxicação. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas geralmente uma pessoa que passou muitos anos fazendo uso de substâncias, a desintoxicação, esses primeiros dias, essa síndrome da abstinência aguda, às vezes ela vem pesada. Eu já presenciei coisas que, igual eu comentei, achei que a pessoa não ia voltar. E nós temos também a SAD, que é a síndrome da abstinência demorada. E é a que torna a sobriedade tão difícil. A presença da disfunção cerebral foi documentada em cerca de 85% dos alcoólicos pesquisados. Essa disfunção cerebral, ela provoca os sintomas de abstinência demorada, que contribuem para muitos casos de recaída. A severidade dos sintomas da SAD depende do quanto o cérebro do indivíduo foi afetado pelo uso de drogas, de álcool, enfim, de qualquer substância que altere o humor, e da quantidade de estresse experimentado. Os danos geralmente
são reversíveis se houver tratamento adequado. Sintomas da SAD: mente confusa, problemas de memória, reação emocional exagerada ou apatia, distúrbios do sono, coordenação motora, sensibilidade ao estresse. Queridos, comportamentos compulsivos. Quando aumenta o estresse no adicto, ele se sente compelido a fazer alguma coisa para aliviar a ansiedade e a compulsão, adotando comportamentos que aliviam o estresse temporariamente. Vamos falar um pouquinho da SAD. A SAD ela pode acometer o indivíduo até depois de 3 anos que ele estiver em recuperação. No meu caso, eu fui detectar uma SAD quando eu estava com 5 meses dentro do tratamento de um centro terapêutico. Eu comecei a ficar muito nervoso, estressado. As pessoas que estavam ao meu redor já tinham conversas que não me agradavam, sabe? Eu comecei a me trancar, a me isolar. Até que um coordenador, ele chegou perto de mim e me explicou a respeito disso. Eu até questionei e falei: o senhor está achando que eu estou querendo usar droga? Não. Ele falou: companheiro, a sua mente está condicionada a um programa de recuperação. A sua mente sabe que você não pode usar droga. Mas o seu corpo, ele não sabe disso. Então o corpo pede a substância. Só que como a nossa mente ela está direcionada para outra coisa, eu não consigo identificar. Quando você está com fome, a sua barriga dói, começa a dar aqueles barulhos, né? E a sua mente entende o quê? Que você precisa de alimento. Quando a tua boca seca, você sente que você está com sede. No caso da substância psicoativa, que seja o álcool, que seja droga, né, o corpo ele sente a falta, assim como sente falta do alimento, assim como sente falta de água. Só que quando a minha mente está condicionada a algo, está direcionada a algo, eu não consigo identificar o porquê. Então a SAD ela é a responsável por mais de 85% das recaídas que acontecem. Estou falando isso a nível mundial. Porque as pessoas pensam o quê? Eu passei por um tratamento, eu entendi a programação, eu tive esse despertar espiritual e agora eu sei o que fazer. Não, eu tenho que dar sequência no meu pós-tratamento interno dentro do centro terapêutico. Muitos recaem por causa disso. E a SAD ela pode atingir o indivíduo até depois de 3 anos. E é dentro desses sintomas aqui que eu falei com você. Às vezes a mente muito confusa, às vezes problemas na memória, reação emocional exagerada, ou apatia, tipo, tô nem aqui, não tô nem lá, vocês estão entendendo? Distúrbios do sono, coordenação motora, né? E a sensibilidade ao estresse. Por quê? Depois que a gente faz um tratamento interno dentro de um centro terapêutico, nós vamos ter que reprogramar as nossas vidas para dar sequência. Eu tenho que dar sequência na minha vida. Eu tenho que buscar outras coisas, mas eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que estudar. Eu tenho uma série de coisas ao qual a minha vida ela não parou. E se eu parar, se eu deixar a minha vida parar, eu vou estar parado, eu não vou estar em movimento. E hoje a vida ela tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Eu preciso disso. Então uma coisa ao qual eu tenho que tomar muito cuidado é essa SAD. Porque ela pode te acometer com 3, com 5, com 7. Então, vai muito do que o indivíduo vem buscando nesse período pós-tratamento interno dentro de um centro terapêutico. Então, é bom você, adicto, se vigiar, prestar atenção a essas coisas que podem vir, a esses sintomas que podem te acometer, para que você não venha a recair, porque a válvula de escape para qualquer sintoma desses que eu descrevi é a recaída, é a volta ao uso. Tudo é motivo para eu voltar a usar. E nós já aprendemos. Eu não posso voltar ao uso. Eu não tenho mais o direito de fazer a minha família sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Queridos, e se a gente não tomar cuidado, nós podemos trocar essa compulsão que nós tínhamos, né, pelo uso de substâncias por pensamentos
por imaginar demais, por sentir demais. Isso são comportamentos internos, que são as racionalizações, né? Eu ficar imaginando as coisas, eu ficar sentindo demais as dores das pessoas. E os comportamentos compulsivos externos? Trabalhar em excesso, jogar, que seja videogame, que seja futebol, né? Comprar, comer, exercícios, o sexo, etc. Eu troco a minha compulsão. Eu não sou mais compulsivo pela substância psicoativa, mas eu continuo sendo compulsivo por outras coisas. Isso vai te tornar um adicto seco. Eu não faço uso de substância, mas o meu padrão de comportamento de obsessão e compulsão continua o mesmo. Eu simplesmente troquei aquilo ao qual eu tinha uma obsessão e uma compulsão. Tudo tem que ter temperança. Tudo a gente tem que saber dosar na medida certa. Porque tudo em excesso faz mal. Então esteja atento a isso. SAA, que são os primeiros dias, síndrome da abstinência aguda, isso vai passar, tá? Isso não vai durar para sempre. E a SAAD, que é a síndrome da abstinência demorada, que pode te acometer depois de anos que você estiver em recuperação. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá, a estar identificando isso. A gente estuda isso dentro que é o plano de prevenção à recaída. Então esteja atento, familiar, a esses sinais de aviso e a você adicto. Não se deixe ser levado pela SAD. Legal? Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe a todos. E se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para mais notificações, que em breve eu estarei lançando mais vídeos aí a respeito de outros temas ligados à recuperação, à dependência química e à adicção. Legal? Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe. Tamo junto!